Olá, amigos. Nós estamos aqui na Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz. Agradecemos profundamente o carinho, o convite. Aqui nós temos amigos que são ligados aos nossos corações. E para dar início então às atividades de hoje, dessa fala, nós vamos conduzir os nossos pensamentos em prece. Você que está em casa, você que está assistindo o vídeo nesse momento, se quiser fechar os olhos, inspirar profundamente, soltar o ar, acerenando o coração, pensando na natureza, na dádiva que é termos esse planeta. E nesse sentimento de profunda gratidão à vida, a Deus, elevemos todos juntos os nossos pensamentos a Ele, ao nosso Pai de infinita bondade, de infinito amor, de infinita misericórdia. Te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade, te agradecemos pela vida, te agradecemos por ter enviado um modelo e um guia a ser seguido, Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco hoje. Pedimos o amparo da espiritualidade amiga para que possamos expor o conteúdo da melhor maneira possível. Rogamos proteção àqueles que estão nos assistindo nesse momento, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, e que os bons espíritos assim permaneçam ao nosso redor, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. O propósito da nossa fala de hoje é nós discutirmos algumas razões para nós mantermos a nossa fé e a nossa esperança. Nos dias de hoje, dias tão conturbados por causa desta pandemia, por causa do coronavírus, mas não apenas por causa dessas questões. Por vezes nós nos sentimos sozinhos, por vezes nós nos sentimos perdidos, por vezes nós sentimos uma profunda angústia dentro da nossa alma. Será que existe alguma razão para nós continuarmos mantendo a nossa fé e a nossa esperança? É claro que existe, com certeza existe. Então, hoje nós vamos discutir algumas dessas razões. Quando eu estava vindo para cá, a convite dos amigos do Mensageiros, o horário das gravações, esse momento está sendo gravado, aproximadamente 16 horas, e eu vindo para cá, o céu estava claro, céu azul, e a lua estava aparecendo no quarto crescente. E eu me lembrei que no livro No Mundo Maior, André Luiz, no capítulo 1, faz algumas meditações quando ele também vê a lua. Vamos pensar por alguns minutos sobre o espaço, sobre as estrelas, sobre o cosmos. Dizem que nesses tempos de pandemia, por causa da redução da poluição, o céu está mais claro, as coisas estão aparecendo mais. Então, nos permitamos olhar o céu, pensar sobre as estrelas por alguns minutos, talvez por algumas horas. E vamos imaginar uma estrela que está visível aos nossos olhos, aquela estrela bem pequenininha, quase imperceptível. E se fosse possível que nós viajássemos à velocidade da luz até esta estrela, o que é que haveria além desta estrela? Com certeza, haveriam outras estrelas que neste momento anterior não estavam visíveis aos nossos olhos. E nessa nova estrela nós temos então outras estrelas aparecendo. Vamos visualizar então uma outra estrela pequenina à nossa frente. Viajamos até ela na velocidade da luz. Diante dos nossos olhos outras estrelas irão aparecer. E assim sucessivamente.
O universo, ele é infinito. O espaço se expande infinitamente. E ele é infinito em todas as direções. O universo, que é constituído pelos planetas, pelas estrelas, pelas galáxias, se expande infinitamente em todas as direções. Para onde quer que você olhe, ele avança infinitamente, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Aonde quer que você esteja, o universo se expande infinitamente. E o curioso dessa história é que todos esses astros, as estrelas, os planetas, as galáxias, se movimentam com uma precisão absoluta. Se movimentam com uma perfeição que aos nossos olhos parece mágica. Como poderia tudo isso estar se movimentando com uma matemática perfeita e absoluta? E quando nós olhamos então para essas dimensões infinitas do universo, nós pensamos, quem somos nós nesse pontinho pequenininho azul do universo? Somos grãos de areia. E para onde vamos depois que a morte do nosso corpo físico chegar? Será que nós vamos para um inferno físico, para um céu físico? Será que nós vamos para baixo? Mas onde que é o embaixo? Onde que é o em cima? Para onde quer que nós olhemos, em cima e embaixo são referências da Terra. E isso nos faz pensar então que um inferno físico não existe. Não faz o mínimo sentido existir um inferno físico. Algumas pessoas dizem que existe algo pior do que o inferno físico, que é um céu ocioso. Imaginemos nós passando a nossa vida na Terra, nos portando pela mais reta conduta, e como prêmio ganharíamos a aposentadoria eterna. Não faríamos mais nada pelo resto da vida. Isso sim seria algo muito complicado. Essas reflexões sobre o universo infinito, naturalmente, dentro da nossa alma, nos fazem perceber que há alguém regendo as nossas vidas, que há alguém regendo o cosmos. E a doutrina espírita vem nos dizer então que esse alguém que rege todo o cosmos, toda esta massa galáctica, é Deus. Deus é a causa primária. Ele é o construtor de tudo. E também a inteligência suprema. Claro, muitas vezes nós achamos difícil conduzir e controlar a nossa vida. As questões do trabalho, as questões familiares, já é muito difícil nós darmos conta da nossa própria vida. Imaginemos dar conta do universo. Só uma inteligência suprema e um amor infinito para dar conta desse gigantesco trabalho. E algumas pessoas ainda se perguntam, puxa vida, mas eu não enxergo Deus, eu não vejo Deus. Muitos afirmam não acreditar em Deus. Nos lembremos que Deus é, nas suas qualidades, ou Deus possui as suas qualidades infinitas. As qualidades de Deus são infinitas. A humildade de Deus é infinita. O seu amor é infinito. A sua misericórdia, a sua justiça, tudo em Deus é infinito. E se Deus é humilde infinitamente, quer dizer que Ele se esconde. Ele não precisa se mostrar. Deus não faz exigências da curtida, do aplauso, do aparecer. Ele não faz questão de nada disso. Mas Ele se mostra, Ele se revela pelas suas obras, tal qual um relógio. Quando nós vemos um relógio preso na parede, nós podemos verificar que ali existiu a presença, ou existe a presença do relojoeiro.
E ninguém diz, nossa, que relógio inteligente ou que relojoeiro inteligente. Mas a obra do relojoeiro está ali, presente, funcionando. Assim acontece com o universo. Deus se revela pelas suas obras. E agora eu faço uma pergunta. Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, Criador de tudo, faria sentido um ser que ama infinitamente? Faria sentido um ser com uma inteligência suprema governar apenas a matéria bruta? Governar apenas pedras? Não faria o mínimo sentido. Qual a razão dele ser dotado de emoções, de amor, de gentileza, se ele governasse apenas pedras? Então, olha que interessante. No livro A Gênese, o codificador vai colocar assim: a existência de Deus, se nós entendemos que Deus existe, podemos concluir uma outra coisa. Temos aí uma consequência da existência de Deus, que é a existência dos espíritos. A existência dos espíritos é um corolário da existência de Deus. E isso é muito bonito e é muito profundo, porque o ser mais inteligente dos universos e o ser mais amoroso dos universos, Deus, nos criou. Isso significa que Ele nos ama infinitamente. Deus nos ama. E essa frase, ela ficou um pouco desgastada ao longo dos tempos, porque às vezes nós repetimos ela de uma maneira sem pensar, sem raciocinar. Mas quando nós voltamos os nossos pensamentos ao universo, nós começamos então a meditar sobre essas coisas. Não faria sentido Deus criar apenas a matéria bruta. Deus então nos criou, e não há ninguém no universo ou nos universos que nos ame mais do que Ele. Por mais que os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos nos amem, tenhamos a certeza de que Deus nos ama muito mais, porque Deus nos conhece desde a criação, porque foi Ele que nos criou. E aí eu faço uma outra pergunta. Faria sentido o ser mais inteligente que existe, o ser mais amoroso que existe, criar espíritos, nos criar para termos uma vida temporária, nascermos, nos desenvolvermos, ter as nossas sensações, as nossas emoções, amor, tristeza, medo, raiva, alegria, ter os nossos méritos? Faria sentido nós passarmos uma existência de alegrias e tristezas para que a vida cessasse no túmulo? Qual o propósito de uma criação de Deus, contemplar a sua criação vendo seres que nasceram sem pedir e simplesmente morrerem no túmulo? Não faz o mínimo sentido uma coisa dessas. Então, disso nós podemos pensar e analisar que nós, a nossa alma, nós somos espíritos imortais. A vida transcende a existência corpórea. Isso que nós vemos, isso que nós tocamos, não passa de uma veste orgânica, de um corpo, de uma roupagem. Quando nós morrermos ou quando o nosso corpo orgânico perder as suas funções, quando o nosso corpo orgânico deixar de funcionar, a alma se desprenderá do nosso corpo e prosseguirá como uma alma imortal. Então, ninguém morre, no máximo desencarna. Não faria o mínimo sentido o Todo-Poderoso nos ter criado para que a vida cessasse no túmulo. Essa é uma dentre outras belíssimas razões para nós continuarmos mantendo a fé,
e mantendo a esperança. E aqui estamos então, almas neste corpo físico, neste corpo orgânico. Quais caminhos nós podemos escolher? Quais as rotas seguras que nós podemos optar para a nossa existência? Porque o mundo hoje nos oferece diversos caminhos. Caminhos deles muitas vezes fáceis, a porta larga, o caminho dos prazeres sem esforço, o caminho das questões materiais, do prestígio, da posse, do poder. Qual o caminho mais seguro? Quando nós nos deparamos com esses dilemas, é fundamental que nós busquemos então esta religação com Deus, que é o Todo-Poderoso. E essa religação com Deus pode se dar nas mais diversas instituições, todas louváveis e todas respeitáveis, seja através das instituições católicas, através das instituições evangélicas, nos seus mais diversos movimentos, nos movimentos carismáticos, no movimento pentecostal. Nós podemos buscar essa religação com Deus através do budismo, nos terreiros de Umbanda. E temos aqui, nesse momento, a oportunidade de refletir esta religação com Deus sob a ótica, sob a perspectiva do Espiritismo, da doutrina espírita. Será que a doutrina espírita nos dá um roteiro seguro, confiável para a nossa felicidade? Analisemos em O Livro dos Espíritos. A questão, muito comentada, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, Deus, que é o ser que mais nos ama no universo, Deus, que é o nosso Criador, que deseja o nosso bem, que nos confere todos os recursos para a nossa felicidade, nos oferece até hoje um guia e um modelo a ser seguido. Bom, se a maior inteligência que há no universo, se a maior amorosidade que há no universo nos oferece um guia e um modelo, eu quero seguir esse guia e esse modelo. Quem é esse guia e esse modelo? Que é o tipo mais perfeito. Não existe nenhum outro espírito, nem outro tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu. E a resposta dos espíritos superiores, quando indagados por Allan Kardec, essa resposta é a resposta mais simples, mais curta, mais objetiva, mais rica a ser seguida. A resposta dos espíritos é Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos oferece. E alguém pode se perguntar assim, duvidando, criticando, raciocinando, porque a doutrina espírita é baseada na fé raciocinada. Será que mesmo que Jesus é o tipo mais perfeito? Vamos pensar. Analisando a história, analisando os tempos atuais, analisando o que nós observamos no mundo através dos espíritos sábios, dos gênios da ciência, por exemplo, houve algum filósofo, algum sociólogo, algum engenheiro, algum advogado, algum profissional liberal, houve qualquer pessoa que tenha dado ou que tenha exemplificado alguma lição, algum ensinamento que tenha superado a do Cristo?
E o mundo tem procurado essa resposta por mais de 2000 anos e ainda não encontrou. E não vai encontrar. Porque no nosso planeta, nenhum sociólogo, filósofo, engenheiro, advogado deu alguma lição que superasse a de Jesus. Basta que nós estudemos a sua mensagem, observemos o seu exemplo, as suas lições, meditemos profundamente a respeito delas, para que nós observemos. Não existe nenhuma pessoa na Terra que tenha superado Jesus. Isso está em perfeita consonância com o Livro dos Espíritos. O tipo mais perfeito que o Senhor da vida, que Deus forneceu ao homem, é Jesus. Então, o nosso mundo hoje não está desgovernado. Ele não está sendo conduzido pelo caos. O nosso mundo hoje, ele está sendo conduzido pelas mãos sábias, amorosas do Cristo. Ele é o governador da terra. Não existe ninguém que o supere nas suas lições, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. E se nós quisermos então buscar essa felicidade, ele é um ótimo roteiro. Ele é um caminho seguro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós falamos essas frases, é importante que nós meditemos sobre elas. Que nós não simplesmente repitamos essas frases de uma maneira mecânica. Que nós meditemos a respeito do universo, do cosmos. Meditemos sobre Deus. Imaginemos Ele oferecendo para nós o guia e o modelo mais perfeito a ser seguido, Jesus. E ainda assim alguém pode se perguntar, mas será que Jesus adotou as estratégias corretas para a condução, para ser um modelo e guia nosso? Porque Jesus era muito bonzinho, Jesus era muito pacífico, pacifista. Jesus adotava como conduta o amor, o perdão, a indulgência. Será que essas são as estratégias mais corretas para a condução das nossas vidas? Para responder essa pergunta, basta que nós novamente olhemos para o mundo, para a nossa história. E nós vamos observar que, desde que o mundo é mundo, o homem, nós, estamos sucessivamente seguindo as nossas paixões, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a violência, a truculência. E nós não estamos ainda no mundo feliz. Observemos as guerras, os problemas, a corrupção, as questões morais que ainda assolam a nossa alma. Basta que nós pensemos nessas coisas. Então, quando nós observamos Jesus sobre esta ótica, nós vamos constatar que Ele é, de fato, o melhor espírito, o modelo e guia a ser seguido, justamente por essas lições que Ele vem nos trazendo. Porque com Jesus, o peso das nossas tarefas, das nossas responsabilidades ficam mais leves. O nosso jugo fica mais suave. E quando Jesus diz que com Ele o peso fica leve, o jugo suave, não significa da isenção do trabalho, da isenção das atividades, da luta. Com Jesus, seguindo as suas lições e o seu exemplo, a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas dificuldades são levadas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave. Quando Jesus fala, é Deus falando através da boca de Jesus.
Lembrando, não existe nenhum outro ser que nos ame mais do que Deus. Não existe nenhuma outra pessoa ou um outro ser que nos queira bem, que nos queira mais bem do que Deus. E Ele nos envia então Jesus. Será que Jesus quer o nosso bem? Será que Jesus nos ama? É claro que Ele nos ama. Jesus nos ama. E essa frase também bastante desgastada, nós precisamos entendê-la e meditá-la, não de uma maneira mecânica, mas entendendo, raciocinando, sentindo e raciocinando. Quando Jesus fala, é Deus falando através dele. Com Jesus, as nossas tribulações são superadas de uma maneira mais leve, mais tranquila. Mas alguém pode pensar ainda, mas eu acho que para eu ser feliz, para eu conquistar a plenitude, eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser sempre o vencedor, eu tenho que estar sempre com a razão. Eu tenho que ocupar cargos grandiosíssimos, eu tenho que ter destaque, eu tenho que ter muito dinheiro na vida, porque só assim eu consigo a felicidade. Nós estamos pensando dessa forma há mais de 2000 anos. E para quem ainda pensa assim, como é que Jesus vai mudar o pensamento? Como é que Jesus então vai trabalhar essas questões? Porque quem conduz a vida dessa forma, sempre querendo estar certo, sempre querendo galgar as primeiras posições, é uma vida muito sofrida, muito difícil, muito triste. Passamos às vezes a nossa vida numa caminhada em busca do dinheiro, da fama, do prestígio, e quando nós chegamos lá, nós olhamos para baixo e vemos quantas pessoas às vezes nós pisamos em cima, quantas vezes nós nos achamos melhor do que os outros, quantas vezes nós nos achamos superiores aos outros, mostrando mais inteligência, mais poder, mais dinheiro. Aí eu pergunto, essas questões estão em consonância com a amorosidade suprema do Todo-Poderoso? Será que quando nós agimos dessa forma, nós não estamos agindo com desigualdade? Porque o Senhor da vida, Deus, criou a todos nós. Não existem privilégios. Porque se qualquer um fosse privilegiado, aí nós teríamos uma injustiça. Mas Deus é infinitamente justo. Como é que nós podemos então trabalhar essas questões do prestígio, da posse, do dinheiro, do poder, conhecendo as lições de Jesus? Jesus nos disse, se você quer ser o primeiro, se você deseja ardentemente estar nas primeiras posições, se você deseja brilhar, se você deseja conquistar os primeiros lugares, seja o último. Seja aquele que mais trabalha, seja aquele que mais serve, porque aí sim você verdadeiramente estará assumindo as primeiras posições. Aí nós vemos que já fica um pouco mais difícil. Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus nessas condições que são verdadeiras e legítimas? Será que eu estou disposto a ser o primeiro a chegar e o último a sair? Será que num centro espírita ou em outras instituições eu estou disposto a organizar as cadeiras para servir os outros, deixar os banheiros limpos para servir os outros? Será que eu estou disposto a isso? A servir mais? Porque o trabalho de oratória, de exposição, ele é fácil, é muito fácil. Tem uma câmera pronta, o centro aqui está pronto, toda uma infraestrutura pronta. O difícil é providenciar toda essa infraestrutura. O maior, o primeiro, é aquele que mais trabalha, é aquele que mais serve.
E qual o sentido de nós ficarmos juntando dinheiro no mundo? Sendo que Jesus mesmo disse: não ajunteis tesouros no mundo. Porque se nós colecionarmos tesouros no mundo, a ferrugem corrói, a traça consome. Vai chegar um dia nessa nossa existência corporal em que o nosso corpo vai deixar as suas funções e nós não levaremos nada para o mundo espiritual. Nós não levaremos dinheiro, chave do carro, a escritura da nossa casa, do nosso apartamento, cartões de crédito, joias. Nós não levaremos nada. Qual o propósito então de ficar acumulando sem oferecer empregos, acumulando sem ajudar os outros, acumulando com o único propósito de alimentar o nosso ego? A gente vai morrer e não vai levar nada. Não levaremos nada nessa vida. E essa é uma entre tantas outras questões que Jesus tem nos tentado ensinar há mais de 2000 anos. Lembrando então que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos oferece para seguir. E Jesus está nos fazendo um convite há mais de 2000 anos para segui-lo. Os primeiros convidados foram então os 12 apóstolos, que formaram o seu colégio apostólico, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas. Uns eram ricos, outros eram pobres, uns eram instruídos, outros eram menos instruídos, mas ali se formou, o primeiro colégio apostólico, com toda essa diversidade de personalidades. Mas o convite do Cristo não ficou apenas nos primeiros 12. O convite do Cristo segue até hoje. Jesus continua nos convidando. E como é que nós podemos dar testemunho desse convite? Ou como é que nós podemos aceitar o convite para trabalhar na sua vinha? Se Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos oferece, e Ele está nos convidando para segui-lo, Ele mesmo disse: vinde trabalhar na minha vinha. Como é que nós podemos trabalhar para o Espírito mais perfeito a ser seguido? Será que é com palestras? Será que é apenas no trabalho de oratória? Será que é apenas nos trabalhos de cura? No trabalho de assistência? Quais são os campos que nós podemos aceitar o convite do Cristo? E aqui então eu vou ressaltar alguns pontos, alguns comentários de Emmanuel, que é um dos maiores comentadores do Evangelho de Jesus. E quando Jesus diz então, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20, e o chamou imediatamente, é o convite, é o chamado do Cristo. Onde é que nós podemos então trabalhar para o Cristo? Emmanuel vai nos dizer assim: em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. Olha que interessante, Emmanuel coloca o chamamento celeste, não apenas o chamamento de Jesus. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Olhe como é profunda essa frase. Se você está no núcleo familiar, achando que as coisas estão difíceis, achando que as coisas estão complexas, problemas das mais diferentes ordens, se você está passando por isso, agradece. Porque estas dificuldades são o chamamento de Jesus para você segui-lo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento
no templo familiar, onde surgem os problemas. Ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. À frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Olha que bonito isso. Nós podemos então trabalhar para Jesus não apenas nos círculos religiosos, nos templos, no trabalho de exposição. Quando nós estamos à frente do nosso adversário, nós podemos estar aceitando o trabalho, nós podemos estar aceitando o convite de Jesus. E quando nós olhamos adversários, vamos refletir um pouco sobre os tempos em que estamos vivendo. Quando nós olhamos aquelas lideranças que nós não elegemos, as lideranças que nós elegemos, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que têm uma conduta diferente da nossa, nós estamos orando por elas? Nós estamos desejando o bem delas? Nós estamos agindo como Jesus agiria ou nós estamos seguindo ainda a velha prática do julgamento, do xingamento, da vibração inferior? Olhem que oportunidade mais rica nós estamos tendo. Esses tempos de pandemia, esses tempos de isolamento, essas questões políticas, econômicas de toda ordem, que oportunidade rara que nós estamos tendo para aceitar o convite de Jesus, construindo um mundo mais pacífico, mais amoroso, vibrando por aqueles que nos agridem, orando por aquele que me calunia, orando por aquele que não pensa da mesma forma como eu. Amai os vossos inimigos, reconcilia-te depressa com o seu adversário. São as lições do Espírito mais perfeito que já pisou na terra, do Espírito mais amoroso, modelo e guia a ser seguido. Eu não vou discorrer sobre todo o comentário de Emmanuel, porque eu quero fazer uma provocação, um convite. Este comentário está no livro Fonte Viva, no capítulo 153. E também está presente neste outro livro, os comentários de Emmanuel, comentários referentes ao Evangelho de Marcos. Então nós percebemos que Jesus está o tempo inteiro nos proporcionando oportunidades. Lembrando que Jesus veio a esse planeta com uma missão, com um objetivo, que é implantar o reino de Deus nos nossos corações. Jesus veio para trazer o amor, para exemplificar com ações concretas, que nós possamos segui-lo, não de uma maneira hipnótica, não de uma maneira sem raciocínio e sem sentimento, que nós possamos trazer a nossa fé raciocinada nas nossas ações, que nós possamos sentir o Cristo dia a dia, no nosso trabalho, na nossa fala, que nós possamos ser instrumentos desse Espírito tão amoroso e tão sábio que já pisou na terra. E para encerrar então, eu vou trazer um poema, e esse poema vai servir também como prece de encerramento. Esse poema é intitulado Um Rei Diferente, que nos diz assim: Jesus desceu para servir, de governador solar a servo de todos, apagou-se para iluminar. Derrotado venceu o mundo, menor foi o maior de todos. Traído foi o mais fiel, pobre foi o mais rico, humilde foi o mais exaltado, agredido perdoou a todos. Na vida encontrou a fé num centurião romano pagão,
a palavra na mulher cananita, o agradecimento num odiado leproso samaritano, o cuidado numa mulher pecadora. Na cruz do martírio, Jesus ensinou que a morte transforma-se em vida, a vitória surge na aparente derrota e a glória é alcançada nas lutas mais penosas. Jesus foi um rei diferente. Ao invés de um palácio, a estrebaria. Ao invés de um berço de ouro, uma manjedoura. Ao invés de uma coroa de ouro, uma de espinhos. Ao invés de um trono, uma cruz. Mestre querido, dá-nos compreensão para sermos teus servos. Meus amigos, muito obrigado por terem escutado essas lições que não são minhas. Elas vêm através desses livros maravilhosos, psicografados por médiuns abnegados, pelo nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e que nós possamos exemplificar tudo isso, trazer não apenas no nosso intelecto, mas que nós possamos colocar em prática todas essas lições que Jesus nos deixou. Fiquemos bem, fiquemos em paz. Muito obrigado.